Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte, internauta, boa tarde, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, Instagram, @programa Gente que Fala, e também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pela imagem das redes sociais, a Procuradora de Justiça Heloísa Arruda, ex-secretária municipal de Direitos Humanos e atual secretária de Justiça do Estado de São Paulo. Ex-secretária de Justiça do Estado de São Paulo e ex-secretária municipal de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, procuradora. Muito obrigada, muito obrigada. Também com a gente o advogado Antônio Salim Curiati Júnior. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, e eu posso adiantar aqui, eu vou dar uma furada no próximo convidado, Mauro. Fure. Eu tive bons mestres na minha vida, eu sou advogado, já formado há alguns anos, e lembro muito do meu professor de Direito Processual Civil, doutor Zé Horácio Sintra Pereira, desembargador, e outro grande mestre que eu tenho uma honra, um prazer de estar do lado. Vivi da oratória há muito tempo, em tribunal do júri, faço muita sustentação oral até hoje, tive bons discursos, e graças a um grande mestre que marcou tremendamente a minha vida, das pessoas mais competentes. Eu afirmo a vocês que foi o melhor curso que eu fiz da minha vida, foi o que mais fez diferença entre tantos outros que eu fiz, que é estar do lado do meu mestre, meu professor Reinaldo Polito. É um dia bem especial e emocionante para mim aqui, dos tantos que eu tive aqui nesse programa, do mais democrático do rádio brasileiro. Então, e essa furada que o nosso querido Curiati se referiu é o Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor de expressão verbal. Seja bem-vindo, Polito. Para mim também é um imenso prazer estar aqui ao seu lado pela primeira vez. Um prazer em conhecer. Uma honra. E já estava aqui admirando a sua voz belíssima, limpa, sonora, impressionante. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos receber daqui a pouco, ainda não chegou, o advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes. Ele é especialista em direito trabalhista, também aqui para compor a nossa mesa nessa edição do programa Gente que Fala. Estamos no aguardo. Mas vamos aqui ao nosso primeiro tema. Enquanto isso, deixa eu agradecer essas palavras tão gentis do Curiati, porque realmente são palavras que precisam ser emoldoradas. Quer dizer, alguém que atua no tribunal do júri, alguém que faz apresentações com frequência e diz que o curso foi importante na vida dele, isso tem que fazer parte do currículo. Não foi importante, foi fundamental na minha vida. E esqueci de fazer uma saudação da doutora Heloísa também, desculpe, viu, doutor? Mas é que eu fiquei emocionado aqui, por incrível que pareça, fazia tempo que eu não via o doutor Reinaldo aqui, meu professor, e fiquei emocionado. Obrigado. Bom, vamos lá. Após o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, anunciar a intenção do governo de implantar um novo imposto que substituiria a contribuição previdenciária da folha de pagamento, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo desautorizando a ação. O presidente disse que foi surpreendido com a declaração de Sintra de que até fiéis pagariam impostos sobre o dízimo. E em uma mensagem de 41 segundos, o presidente Bolsonaro diz 2 vezes que nenhum imposto será criado para as igrejas. Curiati, quero começar com você. Esse caso aqui trata da criação de imposto sobre meios de pagamento. É disso que estamos falando. É a intenção do governo, a intenção do secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. Houve um mal-entendido aí nesse caso, porque, é claro, se você vai criar um imposto sobre meios de pagamento, claro que vai atingir todo mundo, inclusive as igrejas, mas não significa que é um imposto destinado às igrejas. É mais um mal-entendido, né? Esse é um problema de comunicação, né? A gente tem um especialista na mesa e pode falar. Acho que o governo, outro dia no debate aqui, eu falei que as ações do governo, elas são desencontradas de uma forma que a mim parece proposital.
o governo joga, lança e creio que trabalha com os trackings dele, as pesquisas qualitativas, para saber que linha vai tomar. É impossível. O Marco Sintra é um homem preparadíssimo, conheço, foi vereador aqui em São Paulo, foi secretário, conhece tudo do meio tributário e de política também. Não pensa que o Marco Sintra é só um técnico, não, ele é bom político, conhece do assunto, e não vai jogar uma história dessa que está em estudo. Foi o Marco Sintra acordou hoje de manhã, vou criar um imposto para substituir as contribuições tributárias. Não, isso vem em estudo desde antes, é uma ideia dele, ele é o autor do imposto único, né? Sim. A ideia do imposto único surgiu do Marco Sintra há tantos anos. E essa é uma parte da implementação do imposto único, já surgir de um aspecto para substituir as contribuições decorrentes do direito trabalhista. E vem e lança a declaração e vai dizer que o Bolsonaro não sabia. Então, o que me parece é que o governo ele quer lançar para ver como é que a população reage. Aí ele bate e outra sofre. Então, o Marco Sintra, sei lá, eu tive na política, né? Um bateu, aí o outro veio o Bolsonaro defendendo as igrejas. Não. Vem cá, você evangélico, você congregação cristã, você judeu, eu estou com vocês. Quem está contra são eles. É um bate, outra sopra. E sente a repercussão através de pesquisas e tal. Não tem amador. Quem acha que o Bolsonaro chegou na presidência da República, ou esse grupo chegou de forma aleatória, acidental, não. Foi tudo bem preparado, planejado. Quem tem a ilusão que foi o Carlos Bolsonaro que fez toda a estratégia de marketing de internet, isso é que nem novela. Televisão é historinha para boi dormir. Mentira. É gente preparada. Senão tem um Paulo Guedes no governo, tem um Sérgio Moro no governo, um governo de gente, um Marco Sintra, um governo de gente preparada. Agora, a ideia é boa. É um começo. Como ideia em si, você substituir uma série burocrática que dificulta e encarece o recolhimento tributário, que dificulta e encarece a fiscalização desse tributário, que dificulta e encarece aquele que teria o direito desses recolhimentos, eventualmente trabalhistas, de fiscalizar o seu patrão, você substituir por um imposto só, como primeira etapa de uma reforma tributária maior, a ideia é excepcional. Agora, ele jogou em cima da igreja, por quê? Porque todo mundo vai ficar discutindo a história da igreja. Aí você esquece do assunto. Você pôs o bode na sala, né? Tá todo mundo discutindo o bode da sala, e depois você tira e resolveu o problema. Polito, o secretário Marco Sintra disse que pretende, na Folha de São Paulo, pretende substituir a tributação da folha de pagamento por um imposto sobre transações financeiras e que atingiria até as igrejas. Foi o que eu disse aqui no começo, criação de imposto sobre meios de pagamento. Isso não parece a volta da CPMF? Se você pensar bem, a luta do Marco Sintra, desde que ele se conhece por gente, foi exatamente essa. Você poderia dar outro nome à CPMF, mas o imposto único nada mais é do que exatamente isso, você reunir tudo e ter uma forma de fazer uma determinada cobrança. Também concordo que ele não acordou pela manhã com essa ideia. E se nós notarmos bem, com a queda da popularidade do Bolsonaro, talvez ele esteja tentando encontrar uma maneira de dar uma alavancada. Há pouco tempo tivemos aí o caso do passaporte diplomático do Edir Macedo, ele foi e fez a defesa disso. Agora temos essa questão do imposto contra as igrejas, também ele vai e faz a defesa disso. Então, pelo menos com relação aos religiosos, ele deve ter uma alavancada aí na sua popularidade. Você falou uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, ele diz 2 vezes que nenhum imposto será criado para as igrejas. Ele fala contra as igrejas. O imposto não é contra alguém, ou contra uma entidade, ou contra uma instituição, mas é em favor de todos. Mas ele diz também que nenhum imposto novo seria criado no governo dele. Então, se ele encara isso como um novo imposto, um pouco diferente do que o Curiá tinha comentado aqui, se ele encara como um imposto novo, então há coerência. Se não vai criar imposto para ninguém, isso também não deveria ser criado. Procuradora Heloísa, sua avaliação sobre essa questão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Mauro, cumprimentar os ouvintes do programa Gente que Fala e também cumprimentar o nosso professor Reinaldo Polito e o advogado Antônio Salim Curiati. Reverenciar o seu pai, né? Estou honrado. Muito obrigado. E dizer o seguinte, cumprimentar também o doutor Estácio Ayrton Moraes, que agora já se faz presente, e dizer que eu sou menos otimista nesta análise que foi feita pelo doutor Salim Curiati em relação a uma articulação. O que eu acho é que está havendo amadorismo mesmo. Então, as informações são lançadas por uma parte de um integrante importante do governo, que é o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, e que isso não foi comunicado antes
para o presidente da República. E aí, sem uma análise mais acurada, ele vem e faz um comentário, não é? Eu também vejo com bons olhos a simplificação dos impostos no Brasil. Eu acho que este é um caminho que nós teremos de trilhar, não é? Nós teremos de fazer uma reforma tributária, porque somos o país do mundo que mais tem impostos que são fracionados e, por vezes, bitributação sobre um mesmo fator, sobre um mesmo fator de incidência. Então, eu vejo com bons olhos, acho que o presidente, mais uma vez, faz um comentário sem ter uma visão plena do que efetivamente se tratava. Não vejo com maus olhos o fato de também as igrejas terem de ser tributadas de algum modo, se é que isso vai para toda a população. Então, eu acho que é mais um desencontro dentro de um governo que deveria ser coeso. Nós trabalhamos em governo durante muito tempo, né? Então, fui secretária da Justiça, fui secretária de Direitos Humanos, e centralizar informações numa secretaria de comunicação exatamente para evitar esses desencontros é algo muito saudável, porque esse tipo de desencontro gera para a população uma situação de insegurança. Saudar aqui, então, a presença do advogado Dr. Estácio Ayrton Alves Moraes, especializado em direito trabalhista. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, a todos da mesa. Já desculpa aqui pelo chegar atrasado. Vou jogar a culpa no trânsito, e é bem verdade, né? Sim. E já vou entrando aqui, aproveitando também para já concordar com a doutora Heloísa pelo tudo que ela falou. Mais Brasil, né? Menos Brasília, menos impostos, mais serviços, né? Eu já vendo aqui o tema, Mauro, realmente também fui surpreendido com essa nova mensagem do presidente, né, com relação aos impostos. E no tocante à igreja, eu também acho que o que foi falado aqui, como a própria doutora falou, né, se realmente é para o bem maior de todos da sociedade, eu também concordo. Agora, com relação a impostos, acho que a gente já tem muito, né? Precisamos mais de serviços, realmente. Mas a gente não está falando de criação de imposto. É substituição, é o início de uma reforma tributária, né? O início dessa discussão de reforma tributária. O Marco Sintra não é bobo, nem amador, nem louco. E o governo também não, de criar mais imposto. Ele cai. Pô, o pessoal se rebela, eu vou para Brasília quebrar aquela porcaria também, pô. Pois é, mas então esse é o receio, né? Vai começar, não tem espaço. Tem, você acha que não? Não tem espaço. O Brasil quebra. Na verdade, isso aqui é o início da reforma tributária, e para quem conhece bem o Marco Sintra, é bem a mentalidade onde ele quer chegar. A simplificação e unificação de impostos. É o IVA aqui que tem no Uruguai, o imposto lá e tal. É o que ele quer chegar. Único, né? Mas pode ser uma doce ilusão também, porque quando se fala em reforma tributária, todo mundo imagina que vai cair o valor dos impostos pagos. Na verdade, você diminui a quantidade de impostos, você facilita esse trabalho burocrático nas empresas, porque hoje você precisa ter mais espaço para controle do que propriamente para produção na empresa. Perfeito. Mas não tem como você reduzir carga tributária. Você tem que aumentar a receita, mas carga tributária tem que ser essa. E não vai cair. E democratizando a carga tributária, talvez essa ideia do imposto único. Porque hoje, essa estrutura que você tem que ter para conseguir pagar os seus impostos, é mais barato você sonegar e assumir o risco. E hoje, você impossibilitando e simplificando isso, todo mundo pagando, todo mundo acaba pagando menos. Eu acho que essa é a mentalidade e o discurso do Marco Sintra de 30 anos que eu ouço. E acho que é o primeiro passo. Eu tenho fé. Eu ainda acredito nisso e gosto. Com relação à comunicação, essa história da igreja, o político foi muito bem, né? Ele vai melhorar a posição dele em relação às igrejas. E acho que eles desviam o foco. O governo useira e vezeiramente tem usado disso. Ele joga uma bomba de propósito para você ficar discutindo. Passaporte do Edir Macedo. É esquecer os detalhes, que às vezes pode estar liberando os 40 pau de emenda. Tem que liberar mesmo. Eu acho que para passar vale. Nessa questão da igreja, existe a imunidade tributária. E a gente está discutindo... Né? Mas ele vai... Qual que é a diferença entre isenção tributária e imunidade tributária? Imunidade, eu não sou tributarista, eu odeio imposto, inclusive. Tem vários que eu não conheço. Imunidade não atinge. Isenção, você tem a criação do imposto, mas momentaneamente você não é o sujeito passivo dessa obrigação tributária. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E na realidade, essa é uma estratégia de dissimulação do governo. Mas eu acho que isso não é feito de propósito, não. Eu acho que os erros acabam se transformando em acertos. Por exemplo, essa questão da propaganda do Banco do Brasil, que você viu o que aconteceu.
A imprensa inteira falou a respeito disso. Teve muito mais publicidade, a própria publicidade, do que o anúncio que ele tinha feito. Então ele conseguiu uma propaganda gratuita aí. Mas não acho que isso tenha sido feito com planejamento. Acontece e as coisas vão surgir. Mas você vê, se não fala da igreja, a gente não estaria discutindo isso aqui hoje. E também é o que você está falando, é exatamente o que você está falando. Eles conseguem. Eu acho que é uma parte de uma estratégia extremamente inteligente e que não vem do Carlos. Passando aqui para o nosso próximo tema, o Democratas de São Paulo transformou sua convenção neste domingo em palanque para anunciar o apoio da sigla à reeleição do prefeito Bruno Covas e também para defender a fusão do partido com o PSDB. Nos bastidores, João Dória é o principal patrocinador de uma eventual aliança entre os dois partidos. Ele deu carta branca a seu vice, Rodrigo Garcia, para atuar como homem forte da articulação política e uma espécie de embaixador do governo. Bom, uma coisa muito inicial, não é, procuradora? Muito incipiente ainda, falar em fusão entre esses dois partidos. Sem dúvida alguma. Nós estamos falando de dois grandes partidos, né? As articulações terão de ser feitas no plano nacional, mas é claro que nós não podemos desconsiderar a força de São Paulo. Nós temos hoje um governador do PSDB e um vice-governador do DEM. E estão sendo feitas articulações já também com a Bahia, que é um grande estado, Rio Grande do Sul. Então, as articulações estão só começando. O vice-governador Rodrigo Garcia é uma liderança nacional dentro do DEM, tanto que foi ele que articulou este encontro PSDB-DEM dentro do estado de São Paulo. Então, sem dúvida alguma, é uma boa pessoa para começar essa conversa. Mas é uma conversa que começa em São Paulo e vai ter que ser expandida para o âmbito nacional. Doutor Estácio, sua avaliação. Pois é, não sou muito especialista na área de eleições e com relação a partidos também, mas eu vejo que nessa última eleição, o PSDB saiu um pouco fragilizado e em relação a vamos dizer, esse início embrionário aí com relação ao DEM, eu acho que vem a fortalecê-lo, né? E como São Paulo realmente tem uma grande expressão a nível federal, eu acho que o PSDB tem mais o que fazer mesmo, no meu modo de ver. Curiati, sua avaliação sobre essa questão e na sua experiência como parlamentar, o que surgiria de uma fusão entre os dois partidos, ideologicamente falando? O que mudaria em correlação de forças nos parlamentos, seja no âmbito nacional, estadual, e nos estaduais e municipais também? Não, ideologicamente, eu acho que a tendência é que o Dória ele tem um pensamento político mais próximo ao DEM do que o PSDB do Covas, por exemplo. É nítido para mim que hoje a gestão da prefeitura, não sei se propositalmente ou sem querer também, o Bruno Covas busca ter algum viés ligado às causas da esquerda. Já o João Dória, que faz mais um estilo, busca um viés mais voltado ao liberalismo e à direita, que se aproxima mais do DEM. Né? Então, são situações que convergem. Formaria uma base forte, o PSDB está com o nome em frangalhos aqui, a rejeição, eu que fui malufista histórico há muito tempo, meu pai é um malufista, eu entendo bem de rejeição, né? E a rejeição do PSDB lembra os piores tempos que eu vivi do malufismo, viu? A coisa o pessoal quer ouvir tudo menos. Então, dá uma oxigenada nos dois, cria uma nova vertente política, acho que como estratégia de marketing é muito boa, e como estratégia política é fundamental, e creio que outros partidos vão seguir também. Porque hoje, ao ouvinte que não sabe, as coligações estão proibidas. Não se pode mais fazer coligação entre partidos. Cada partido tem que lançar o seu candidato. E a tendência é que muitos partidos não consigam fazer isso, não tenham essa estrutura, ou não tenham um cacife, e não consigam lançar um candidato com um potencial eleitoral suficiente para alavancar uma base eleitoral nos seus parlamentos, seja na prefeitura, no estado e tal. Então a tendência é que hajam essas fusões, e talvez começar pelos maiores partidos aí que a gente tem no Brasil, vai seguir a linha. Eu acho que o PP segue essa linha também. Acho que outros partidos, talvez o PT com o PSD... Isso daria bastante o que falar ainda ao longo das conversas, Sim. Porque isso traria o PSDB mais à direita, sairia do centro, mais à direita, mais na linha DEM, como você... Eu acho que oxigena, né, os dois partidos. O nome PSDB queimou. Efetivamente queimou. O escândalo que saiu ali do Paulo Preto ali, mas é um negócio parecido com...
Lava Jato do Lula, é uma coisa horrorosa. Mas a fusão não pode apagar todas essas coisas. Não apaga, mas oxigena. O Dória tem um bom nome, tem uma boa imagem. O Bruno Covas também tem um bom nome, tem outra boa imagem. Eu acho que vai. O Rodrigo Garcia é um grande articulador. Eu acho que o Kassab se queimou um pouquinho. O Rodrigo, eu acho que é o Kassab rejuvenescido e oxigenado, que era um grande articulador. O Kassab é inegável. Quem gosta e quem não gosta dele, tem que reconhecer. Foi um dos maiores de todos os tempos, mas queimou também e vai ter problema. O Rodrigo não. O Rodrigo está na boa, é respeitado, um cumpridor de compromisso. Eu acho que junta um setor da esquerda com o Covas, um setor da direita com o Dória e um setor de articulação com o DEM e o Rodrigo Garcia. Polito. Eu acho que esse é um plano interessante do Dória, porque quando ele tentou se lançar nacionalmente, ele foi receber aqueles títulos aqui, ali, e ficou mal para a imagem dele naquela oportunidade, tanto que ele parou, porque estava evidente que ele fazia aquilo só como uma intenção política. A partir daqui, de acordo com o que a doutora Heloísa comentou há pouco, é uma forma de fazer uma abertura nacional. Então ele consegue, a partir dessas fusões envolvendo esses partidos, ter uma projeção nacional e, a partir daí, viabilizar essa intenção dele de ser presidente em 2022, evidentemente que isso está na carta dele. Ele não ocupa o mesmo espaço que o próprio Bolsonaro numa eventual disputa por reeleição? Mas você já observa nas declarações do Dória, que quando ele fala, não, eu estou aí alinhado com o governo em determinadas medidas, mas nós não fazemos essa adesão total. Já deixa uma porta aberta para que no futuro ele possa fazer uma contestação. Porque você sabe que é impossível alguém ter popularidade durante o tempo todo de um governo. Vai chegar um momento em que o Bolsonaro começa a cair um pouco. E aí ele entra, mais ou menos o que faz o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia hoje, ele vai dando os tapas no Bolsonaro, sempre procurando fragilizar. Agora mesmo, CCJ votou, foi aprovado, ao invés de chegar lá e ficar comemorando aquilo, ele fez um elogio a alguns deputados que participaram e depois criticou o Bolsonaro porque não havia se envolvido com aquilo. Ou seja, se a reforma for aprovada, ele pega os louros. Se for reprovada, ele tem quem culpar, que é o Bolsonaro, e já vai também pavimentando o seu ideal aí para ser o presidente. Política não é fácil não, amigo. Mas não é muito cedo, procuradora. Falar em 2022 não está cedo? Essas coisas começam cedo. Essas articulações começam cedo. E se elas não começarem no momento, no ano anterior à eleição, não é possível, não dá mais tempo, né? Eu vi uma situação semelhante a essa acontecer em relação ao governador Geraldo Alckmin. A minha visão é de que ele demorou para fazer as articulações no plano nacional. E por um motivo, o governador Geraldo Alckmin foi um grande governador e ele tinha uma preocupação enorme com o estado de São Paulo. Então ele ficou dentro de São Paulo, viajando pelos municípios, cuidando desse nosso estado, e ele esqueceu de fazer a grande política no âmbito nacional. E ele colheu os frutos disso, né? Chegou num determinado momento, ele era tido como uma pessoa não conhecida no âmbito nacional, tendo governado o maior estado da federação durante 8 anos. Então, faltou a E mais, em 645 municípios, 645. Ele conseguiu vencer em 644. Isso, exatamente. Só perdeu em Hortolândia, porque Hortolândia é terra petista, então não tem como ganhar. Na eleição de 2014. Infelizmente, o nome não conseguiu projeção nacional. Eu acho que um dos motivos foi porque ele começou tarde. Mas também ele não soube fazer essa leitura antipetista que o Bolsonaro fez com mais antecedência. E ele não faria, porque ele jamais assumiria o papel que o Bolsonaro assumiu, que é de bater pesado, de se for o caso, partir para... Que o Dória faz. Isso, o Dória faz e o governador Alckmin não faz, e as pessoas me diziam assim, Heloísa, mas ele não vai fazer isso? Eu dizia assim, não, ele não é assim. Ele não vai fazer esse ataque pesado, forte, por vezes chegando à descortesia, ao âmbito da descortesia, não é? Ele não faria isso porque não é da personalidade dele. Eu acho que o Alckmin cometeu um erro estratégico na campanha. Ele começou a atacar o Bolsonaro. Ele atacou o Bolsonaro, ele não atacou o PT. Ele não atacou a esquerda. O governador Geraldo Alckmin, amigo do meu pai, perdeu meu voto no primeiro turno. Quando ele passou a atacar e deixou de atacar a esquerda, eu falei, não, vou votar no Bolsonaro. Ele está aliado com o Lula e com o PT. E foi essa a impressão, não sei, a impressão como eleitor que me passou.
dessa consignação. Só uma coisa, eu não vejo Dória e Bolsonaro como adversários futuros. O Bolsonaro já disse que não é a favor da reeleição. E talvez, depois de passada... mas agora, né? Lá na frente... Depois de passar a reforma da Previdência, ouça, ele vai ampliar um mandato de cá, encurtar para unificar com as eleições municipais e acaba a reeleição. Essa é a próxima reforma política. O governo dele começa depois da reforma da Previdência. E quem acha que o governo não está articulando, não está dando cargo, é porque não leu o Diário Oficial. Porque é história para boi dormir. Agora, os cargos têm que ser dados mesmo. Essa eventual fusão entre democratas e PSDB para os caciques do PSDB, isso arrepia o cabelo deles? O que você acha que... Os caciques já estão sem cabelo. Então, eles precisam dessa oxigenação. O Dória tem cabelo ainda, eu acho que é o grande líder que o PSDB vai levar adiante. Agora, voltando a falar no Alckmin, uma pena, né? Uma liderança política como essa. E ele, para se recuperar agora, vai ser muito sério. Eu dei aula para Lu Alckmin. E eu comentava com ela, ele precisa ser um pouco mais incisivo, fala para ele, sorrir um pouquinho mais. Ela falou, eu falo, mas não adianta. Eu participei uma vez de uma mesa de marketing político na USP, e eu fui o presidente da mesa, e naquela oportunidade quem ia falar sobre marketing político era o Antônio Martins, e ele era especialista em propaganda política pelo rádio. E ele disse que foi procurado uma vez pelo Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique queria ser o candidato à presidência. Ele falou, você é desconhecido ainda, então você precisa aproveitar o rádio para divulgar bem a sua imagem. E ele pegou uma fita cassete, para ver como é que faz tempo, e deu para o Fernando Henrique e falou, passa o final de semana ouvindo essa fita e você vai aprender como é que se fala no rádio. E eram gravações do Quércia naquela oportunidade, porque o Quércia tinha muita facilidade para falar com a gente do interior. Então, o comentário, depois eu escrevi um artigo no Jornal da Tarde, naquela época, dizendo o seguinte, que o Alckmin precisaria fazer um curso à distância, como fez o Fernando Henrique, ouvir as fitas do Quércia para saber exatamente como é que ele deveria falar. Bom, na próxima quarta-feira, irá completar um ano que o edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, aqui no centro da capital, desmoronou após um incêndio. 5 adultos e 2 crianças morreram. Outras 291 famílias ficaram desabrigadas. O prédio era ocupado por sem-teto do Movimento de Sem Luta Social por Moradia, que desde então recebem auxílio moradia de R$ 400 e passaram a viver em outras ocupações. Procuradora Heloísa, essa questão de receber auxílio moradia e viver em outra ocupação, a coisa não está muito legal aí, não, né? Eu era secretária de Direitos Humanos na época do desabamento do prédio, realmente foi uma tragédia, e o que eu lhes digo é o seguinte, que não foi fácil nós convencermos as famílias a irem receber os R$400, eles queriam um apartamento, as famílias queriam um apartamento, como se nós tivéssemos como conseguir 291 apartamentos para distribuir para essas famílias, né? Com muito custo, houve um convencimento para que elas recebessem e aceitassem outros tipos de assistência na oportunidade. Ainda assim, houve um outro problema, pessoas que não eram moradoras do prédio se habilitando para receber os R$400. A alegação deles é que realmente os R$400 não daria para eles viverem onde eles queriam viver, que é no centro da cidade, porque o aluguel é mais caro no centro da cidade. Mas nós temos que pensar, a prefeitura tem de pensar na população de um modo geral. Não era possível que nós custeássemos um aluguel de R$1.000 e de R$1.500 para todas essas famílias. O objetivo é que isso fosse um complemento para o aluguel. Então, a expectativa é de que a pessoa trabalhe e com os seus vencimentos, com o seu salário, ela junte R$400 para pagar um aluguel. Não é? Deveria ser provisório até, né? Por um determinado tempo. Por um determinado tempo. E o tempo que foi dado ainda foi um tempo muito longo, que foi o quê? A construção de um prédio para abrigar essas famílias e elas vão continuar recebendo até que este prédio seja construído. Então, é claro que é uma incoerência elas irem para outras ocupações. Estas outras ocupações hoje estão na mira do Ministério Público de São Paulo. Já houve um pedido, uma promoção de uma ação civil pública por parte do Ministério Público de São Paulo para que
a prefeitura faça as intervenções, faça as vistorias e procure dar uma solução para a situação dessas moradias irregulares na cidade de São Paulo. A senhora destacou que essas 291 famílias queriam apartamentos, mas é certo que essas famílias recebendo R$400 de auxílio moradia, não morando em ocupação, estão cadastradas em programas habitacionais, claro, respeitando a fila, né? Sem dúvida, elas já estavam cadastradas. Essas 291 famílias que foram identificadas e que estão recebendo, elas já faziam parte de um cadastro da prefeitura, né? Então, o cadastro, porque a prefeitura faz a fiscalização periódica dessas ocupações, para ver quem são as famílias e para procurar dar soluções habitacionais para essas pessoas. Então, essas pessoas já estavam cadastradas num banco de dados da prefeitura. Doutor Estácio, sua opinião. Pois é, Mauro. Na verdade, nesse caso aqui é um caso complexo, né? Que vem desde do abandono, vamos dizer, do prédio pela União Federal, que parece que havia uma disputa, uma doação para a prefeitura e tal. E depois a invasão, e depois que movimentos políticos lá dentro, crime organizado. Então, quer dizer, realmente é uma tragédia, não só em razão do prédio cair, como toda essa situação que envolve o pessoal lá. Eu acho também que com relação a ter uma nova moradia e receber ainda, eu acho que está totalmente errado, mesmo porque tem tantas outras pessoas necessitadas, né? Então não daria para ter vamos dizer assim, duas ajudas do poder público. Agora, uma solução tem que ter, e se realmente essa moradia parece que vai ser feita mesmo, já está determinada Existem local, vários, tudo? Existem vários ainda, projetos habitacionais em andamento. Né? Para servir exatamente. A ideia é que lá no próprio terreno, né, havendo a cessão do terreno da União... Que é da União ainda. Exatamente. Né? Que seja construído ali um novo prédio. Né? Mas as vagas são para essas pessoas que já estavam inscritas nos programas de moradia. Não necessariamente os que lá habitavam. Vai seguir o cadastro que já era anterior e tal. Mas sempre com o compromisso de que essas pessoas sejam incluídas nesses cadastros. Tá. Né? Em condições normais, exatamente, em condições iguais. Perfeito. O tempo acaba passando, você vê um ano daquele episódio e o assunto acaba saindo da mídia, saindo da pauta. Havia uma negociação naquela época de que o prédio fosse transferido da União para a Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, não temos mais prédio, o prédio caiu. Isso. Esse processo de concluir o terreno é da Prefeitura de São Paulo e pode ser feito lá o programa que puder ser feito pela Prefeitura? A última informação que eu tenho, porque hoje eu já não estou mais na Prefeitura, é de que as tratativas foram concluídas. Então, o terreno... já passado para a prefeitura. A partir daí vai ter de ser desenvolvido um projeto para que um prédio seja construído. Né? Curiati. Precisa haver a diferença de movimento de moradia e movimento de se arrecadar por desculpa da moradia. Há movimentos horrorosos. Eu fui superintendente da Coab aqui em São Paulo durante algum tempo, 2, 3 anos, e conheço bem esse problema aqui. Tem uma picaretagem aqui que não é brincadeira. Gente que invade, vende, aluga, realuga, cobra a luva, cobra a multa. É verdade, deve ser essa o embasamento. Só que precisava de uma CPI. Um monte de movimentos sem vergonha. Tem movimentos legítimos também. Tem deputado que faz movimento. O deputado Marcos Zerbini faz um movimento de moradia legítimo. E é uma luta antiga dele, mas tem um monte de pilantra. E outra coisa, embora essas pessoas sejam vítimas, essas famílias, tem um monte de vítima. A minha diarista mora em Itaquera, eu moro no Real Parque. Ela ganha 150 pau para limpar minha casa. Pô. Por que ela não está na fila, ela não tem auxílio aluguel? E ela mora lá em Itaquera, vem dar duro toda semana. Então tem que ver com muito cuidado, não pode abandonar, mas tem muito mais gente carente. Sabe, tem gente que precisa também, tem que ser olhado. O cara ganha 400 pau, vai invadir de novo, sabe por quê? Porque sabe como é que funciona o movimento de moradia? Esses movimentos, eles alugam, você ganha ponto. Você ganha pontuação. Então tem a carteira. É verdade isso. Isso na parte mais legítima, né? Tem a outra parte ali, que o Ministério Público deve estar olhando. Então você fez uma invasão, você participou da invasão, 5 pontos. Você fez outra coisa, é mais 10 pontos. Você quebrou vitrine de banco, é mais 3 pontos. E se depois você chega a X pontos, você passa a ter direito à sua casa, ao seu lote. Aí você vai lá, ganha a sua casa, ganha o seu lote, você vende, aluga e passa e volta de novo para o movimento. Então isso é uma coisa sem fim. Tem prédio no centro invadido de propósito, invadido em comum acordo com o poder público. Invade lá que a gente põe um bolsa aluguel para vocês. Isso é uma vergonha.
Isso tem que acabar. Um pente fino tremendo. Auxílio do Estado para quem é carente de verdade. E tem que estabelecer o critério de quem é carente de verdade. Foi uma tragédia. Por que os caras não estão na cadeia aqui em alugar? Todo mundo sabe como é que funciona aquele troço do prédio lá. Pô, tinha um monte de cara que cobrava aluguel lá. Por que não estão em cana? Por que não estão em cana? Porque a responsabilidade por essa tragédia é de quem cobrava aluguel, de quem promoveu aquela invasão e de quem vendeu a falsa ideia que os caras iam ter uma casa. E precisa ver se não vai um percentual desse bolso aluguel para o bolso desses canalhas. Você falou que tem que acabar, Curiati. O que está faltando aí? Os atores envolvidos estão fazendo vistas grossas? Ou tem ator que deveria estar envolvido, não está envolvido ainda? Porque é uma força política muito forte ainda, esses movimentos. É um movimento que gira muita gente, tem um apelo popular muito forte. Todo cara quer ter uma casa. Todo mundo quer sair do aluguel. Pô, é duro pagar aluguel. Você imagina a minha faxineira lá para pagar o aluguel lá em Itaquera, o duro que ela dá, pô. Não é fácil ficar limpando privada dos outros. Ela quer sair do aluguel dela, ela quer ter a casinha dela também. Entendeu? Isso o povo que está em situação de mais miserabilidade que ela, vê um discurso, não, você vem cá, vem com a gente, é um movimento de moradia, nós somos os caras, nós vamos da terra, vamos tirar dos ricos para dar para os pobres. Esse discurso de Robin Hood que eles usam, e que a gente sabe que é uma falácia, é uma mentira. Né? Então chega e tem força, tem apelo popular e tem força política. Não é à toa que só os alas mais radicais do PT estão aí sustentados politicamente por esses movimentos não tão legítimos. Polito? Nós temos um déficit habitacional enorme no nosso país e temos pessoas muito desqualificadas. Você viu há pouco tempo, havia um grupo de 20 mil pessoas para 6 mil empregos, não conseguiram preencher os 6 mil empregos porque não havia qualificação. Então as pessoas desqualificadas não conseguem se empregar, não conseguem ter uma remuneração e, evidentemente, que não conseguem nem pagar o aluguel nem ter a sua casa. Então é que precisa um trabalho de base para que tudo isso seja resolvido. E, com o tempo, esse déficit habitacional seja resolvido também. Porque é muito fácil criticar, né? Não tem casa, você tem que dar casa. Dá como se não tem dinheiro? Com dinheiro você faz tudo. Você, com dinheiro na mão, você constrói pontes, você constrói estradas, você faz tudo com dinheiro. Agora, sem dinheiro, então o monotrilho fica parado, porque não tem dinheiro para terminar. E como é que você vai construir casa a partir daí? Não tem condições. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui para uma mensagem para o nosso público. Agora eu quero fazer um convite para você que nos acompanha. Vamos juntos combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Olha, você que está em casa, lembre-se, a maioria dos focos do mosquito está dentro dos imóveis. E que mesmo com o fim do verão, ele continua agindo. Então, não deixe água parada em nenhum recipiente, mesmo que bem pequenos. Vasos de plantas, garrafas, calhas, pneus, até na gaveta, debaixo da geladeira, você tem que olhar. É nesses lugares que o Aedes aegypti deposita seus ovos. E eles demoram só 7 dias para crescer e sair picando por aí. A Prefeitura de São Paulo está fazendo a parte dela, faça a sua. Combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos nós. Nosso próximo tema, paz e bem. É assim que o general de divisão, Otávio Santana do Rego Barros, porta-voz do governo Bolsonaro, encerra todas as entrevistas coletivas. Além da expressão peculiar, Rego Barros se destaca também pela forma quase sempre bem-humorada como se comunica. Mesmo assim, nos últimos tempos, tem falado com volume de voz mais elevado, com uma velocidade e gestos mais enfáticos. Afinal, por que esta mudança, Reinaldo Polito? Você que sabe de tudo aí em termos de comunicação. Esse foi um artigo que escrevi, publiquei no UOL, saiu há 2 semanas e teve um sucesso enorme. Foram centenas de milhares de acessos lá e o próprio porta-voz me ligou para agradecer a matéria que tinha saído. Embora alguns tenham... É impressionante, as pessoas não sabem ler, porque o texto está lá elogiando o porta-voz e algumas pessoas escrevem me criticando porque eu falei mal do porta-voz. O cara não leu, isso aqui é impressionante. Ou se não entendeu nada, né? Mas o Rego Barros realmente é um grande orador. Então eu fiz uma análise da comunicação dele, como é que ele tem se comportado com os jornalistas, como ele se prepara muito bem, essa forma que ele tem de dizer que vai procurar informação porque não sabe na hora, ele mostra muita autenticidade, então ele passa muita credibilidade. Só que para ter credibilidade na comunicação, nós dependemos de alguns requisitos. Você precisa ser natural, espontâneo como ele, precisa demonstrar esse conhecimento sobre aquilo que você está dizendo, ter coerência entre o que você fala e a maneira como você age. Mas um ingrediente importante que é
a demonstração de envolvimento com relação àquilo que você está transmitindo. Então, ele tinha uma fala mais ou menos plana, sem muita alternância, e de um momento para outro ele incluiu esse ingrediente, esse requisito que faltava na comunicação dele. Passou a falar com voz com volume um pouco mais elevado, colocou um pouco mais de velocidade na fala, alternou mais o volume da voz e a velocidade, os gestos ficaram mais amplos, sem comprometer a característica pessoal dele. Aí a comunicação dele se completou. Foi exatamente essa leitura que eu fiz, e pedindo para que os leitores observassem e aprendessem a partir do exemplo dele como se apresentar em público. Agora, isso aconteceu espontaneamente? Você acha que ele foi orientado a isso? Ele é muito inteligente, eu acho que ele percebeu que precisaria colocar um pouco mais de envolvimento. O que acontece às vezes, num determinado momento, o orador passa a se apresentar com um pouquinho mais de ânimo, um pouco mais de expressividade. E ele deve ter feito uma análise na comunicação dele, verificou que aquilo dava certo e a partir daí começa a se envolver mais. Se tivesse ido no meu curso, eu teria dado essa orientação para ele. E essa observação é importante. O texto meu que sai amanhã, já vou fazer aqui um adiantamento no UOL, é fazendo uma análise da comunicação do Guilherme Afif Domingos. Ele falou na assinatura da lei que cria as empresas de crédito, fez uma fala de 5 minutos e deu um show de comunicação. Então eu analiso todos os passos da comunicação dele, a forma estética como ele se apresentou, a postura, a gesticulação, a maneira como olhou, a forma como ele refutou as possíveis objeções que apareceriam ali, foi uma aula. Então, os professores estão à nossa frente, nós podemos observar, olhar e aprender a partir desses exemplos que são vistos aí. Quem que você gosta mais de analisar, de fazer esse desenho, esse trabalho de observar e... Bom, eu gosto de todos. Eu tenho um texto lá no UOL que é Aprenda a falar em público com o presidente Lula. Porque alguém que chega no final do segundo governo, tem ouvinte aqui que vai me jogar pedra, mas alguém que chega no final do segundo governo com mais de 80% de aceitação popular, deve ter algo positivo na sua comunicação. Então, eu fiz uma análise e a conclusão que se chega a partir dessa análise é que o Lula, mais do que outros políticos, consegue fazer uma leitura perfeita do ouvinte que ele tem. Porque fala, o Lula fala só com a massa. Não, eu dei aula para empresários que levaram o Lula para fazer apresentações lá na empresa, e ele chegou lá sem saber nada da empresa, em 5 minutos ele leu e fez diretores chorarem lá durante a apresentação dele. Então o Lula é muito bom. E um aluno meu, que eu tenho muito orgulho de ter sido professor dele, que é o Roberto Jefferson, que é esse também um orador excepcional. Então e ele é tão dedicado que até curso de canto ele foi fazer para melhorar a voz dele. Não vai chegar como a sua, Mauro, mas uma voz boa. Agora, isso é dom, né, Reinaldo? Se fosse, eu não existiria. Porque nesses 43 anos em que eu ministro cursos de oratória, e só estou fora da escola para vir aqui, porque eu dou aula de manhã, tarde e à noite, eu não encontrei um aluno sequer com vontade, com dedicação, que não conseguisse superar os seus problemas de comunicação. É evidente que para ser um Jânio Quadros, um Brizola, você precisa ter aquela sementinha, ter aquela centelha. Mas para fazer apresentações eficientes, apresentações envolventes, apresentar bem um projeto, apresentar bem uma proposta, participar de processos de negociação, isso daí você aprende, e aprende até com bastante facilidade. Olha, Polito, eu estou aqui acanhado com seus elogios, e eu agradeço, claro. Uma coisa é voz, outra coisa é comunicação, né? Não adianta ter uma bela voz e não saber se expressar, não saber se comunicar. Quando você tem a imagem, você tem que saber a sua gesticulação, como é que vai ser. Sim. Como é que a gente liga tudo isso? Então, tem que existir um conjunto, uma harmonia entre todos esses aspectos. Não adianta você ter uma voz bonita se você não tem vocabulário, começa a gaguejar ali na frente, não encontra as palavras. Então, tem que ter um vocabulário ativo e muito adequado. Por exemplo, na vida corporativa, você vai fazer uma apresentação, tem que ser um vocabulário próprio da vida corporativa. Você vai defender uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, tem que ser um vocabulário para a vida acadêmica. O advogado vai falar, tem que ser um vocabulário próprio para a área de direito. Então, tem que ter um vocabulário ativo e muito adequado para a circunstância que enfrenta. E aliado à voz e ao vocabulário, dentro do vocabulário, você tem ainda aqueles vícios chatos, que é o né, tá, Isso irrita muito e atrapalha muito o processo de comunicação. Tem que ter uma postura elegante, sem afetação. A gesticulação tem que acompanhar bem o ritmo e a cadência da fala, para que possa existir
É essa harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem que você transmite. Além disso, você precisa saber organizar muito bem o raciocínio, como iniciar, preparar, desenvolver e concluir, para ter uma lógica, uma concatenação didática daquilo que você vai apresentar. E aquilo que eu falei do Lula, tem que saber fazer uma leitura adequada do ouvinte. Há pouco tempo, eu fui ministrar um curso para um grupo de jovens. Eram gerentes, diretores mais jovens. O mais velho tinha 28 anos. Bom, sem problema nenhum, vai ser um curso mais leve, mais solto, até a maneira de me vestir eu fui um pouco mais descolado, porque era o perfil daquele grupo. Fiz uma brincadeira, não deu certo, Mauro. Fiz outra, nada. Eu comecei a perceber que a idade daqueles garotos que estavam ali e aquela característica inicial que eu havia imaginado não batia muito. Então, fui mudando de uma comunicação mais emocional para uma comunicação mais racional, e aí sim eles reagiram. Então, nós temos que ter essa análise do ouvinte, mas durante a apresentação, verificar qual é a reação que eles têm, porque podemos cometer um equívoco como esse que eu cometi. E aí, no final, fizeram lá uma avaliação, gabaritou em nota máxima, mas porque eu tive esse cuidado de fazer a modificação. Porque se você imagina um público idoso, por exemplo, e vai falar como se fossem jovens ou vice-versa, é fracasso garantido. Curiaty, e a sua experiência com o Reinaldo Polito, em duas situações. Primeiro, como advogado, quer dizer, a sua oratória é uma, e como parlamentar, os seus discursos na tribuna, as suas campanhas que você fez. O curso do Polito aqui, ele te ensina uma infinidade de técnicas e estratégias na comunicação. Eu vou divergir um pouco, porque eu acho que tem que ter um pouquinho de talento e dom. Teve colega que fez comigo lá que não foi para frente. Né? Não conseguiu desenvolver tanto. E eu desenvolvi realmente... Isso, ótimo. Desenvolver tanto. O cara que chega lá na frente e não consegue dizer o próprio nome e sai dali conversando com a família, é um progresso excepcional. Aí ele tem que fazer um treinamento que deve durar uma vida inteira. Sim, se eu pudesse ser meu aluno, eu gostaria. Se eu pudesse sair de mim e me orientar, com certeza eu aprenderia muito, mas continua aí. Não, é uma realidade. No caso aqui do general, eu tenho uma outra visão. Eu não acho só que é uma questão de percepção, porque parte da característica de você conseguir ter a percepção é um dom. Pouca gente tem essa percepção do público. Tinha o Brizola, Jânio Quadros, o Lula tinha, eu acho que está acabando. Essa percepção é autocrítica, né? Eu acho que é uma empatia, né? É a condição de você perceber e se colocar no lugar do seu ouvinte, no momento que você está falando. Você sentiu o olhar dele, você sentiu o murmurinho da plateia, né? O Polito ensina a você, quando se dirigir em público, a falar para 3 setores, ou 4 ou 6 setores da plateia diferente, para você dar atenção para eles, e nisso você consegue ter esse feedback de saber como é que eles estão reagindo à sua proposta, à sua comunicação. Com relação aqui, eu vou divergir só em relação a isso. Eu não acho só a inteligência do general Otávio. Eu acho que eles trabalham com pesquisa. O último amador que deu certo foi o Aguiar e já morreu. Outro não dá certo. Hoje é tudo pesquisa, é tudo qualitativa. Eles jogam e ele fez essa alteração. Talvez por algumas sugestões, percepção dele, mas efetivou-se depois que ele fez uma pesquisa muito bem feita e alterou a sua forma de falar. Não tenho dúvida disso. Procuradora, e essa mudança do general Rego Barros está ajudando, de fato, na prática, o objetivo, a comunicação do governo? Está ajudando o governo? Eu gostei da fala dele desde o início. Eu fui promotora do júri durante 20 anos, então tenho assim uma percepção de quem é um bom orador, né? Uma coisa que é sintomática para mim. Gostei desde o início. Achei que sempre houve comedimento nas falas, algumas vezes ele precisou entrar para apaziguar os ânimos, né? Coisas que estavam criando polêmicas dentro do governo, ele que apaziguou, e acrescentou agora uma mensagem que é essencialmente cristã. O paz e bem é uma mensagem cristã. Franciscana. Franciscana. Então, acrescentando isso, é claro que falando isso, ou no começo ou no final, ele chama a atenção de uma população muito grande. Eu me identifico com essa mensagem, né, do paz e bem. E como eu, certamente milhões de outros brasileiros se identificam. Então, acho que ele vai num caminho muito bom. Se houve alteração para a melhoria do seu discurso,
ela é bem-vinda, então acho que vai bem. Estácio. Eu também comungo dessa ideia, porque eu me sinto informado e convencido quando eu ouço ele, né? Então, a gente fica sempre apreensivo para ver como ele vai tratar o assunto, às vezes um assunto mais polêmico, mais cascudo, né? Mas, realmente, eu vejo ele bem sereno e, até com essa alteração aqui, ainda continuo vendo a informação passada assim de forma brilhante por ele. E com relação ao Lula, voltando a falar, outra característica que eu queria que até o professor falasse, ele, na língua inglesa, como não ele possuía, mesmo ele fazendo discursos lá fora e tal, mesmo assim ele sentia, ele passava o convencimento. Com essa característica não é mais um... Ele sentia mais à vontade no exterior do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que falava várias línguas. É impressionante. Eu falo português, ele fala mais ou menos português, mas eu falo português e as pessoas vão traduzindo aquilo que eu falo. Então ele falava como se estivesse falando para brasileiros. Realmente é um fenômeno. Pois é, ele conseguia transmitir como se realmente fosse o povo brasileiro lá. Realmente essa parte ele tinha muita... E os porta-vozes estão indo bem. Um outro texto que eu escrevi também foi sobre o porta-voz dos bombeiros lá em Brumadinho. Aquele japonês é um espetáculo de comunicação e foi um dos meus textos que mais deram audiência. Acho que ultrapassou 500 mil acessos. Realmente foi um estouro aquilo. Porque as pessoas, quando lêem o texto, falam, puxa vida, eu tinha comentado com a minha mulher a respeito desse porta-voz, como ele fala bem. Então a pessoa... Veja, e não é nenhuma fala grandiloquente, ele vai lá com correção, com uma postura, passa muita coerência entre aquilo que fala e a maneira como age, isso daí dá muita credibilidade à comunicação. Perfeito. O Sindicato dos Metroviários devem decidir em assembleia hoje à noite se irá paralisar as atividades amanhã. A decisão foi tomada após várias rodadas de negociação entre o sindicato e o metrô. Entre as razões do impasse estão medidas que cortam benefícios do plano de saúde, plano de aposentadoria e falta de negociação sobre a forma de cálculo da participação nos resultados e da equiparação salarial de alguns trabalhadores. Estácio, esse assunto para você, né? Pois é, esse daqui da área trabalhista, ainda que sem muito oratória, né, professor? Mas... você é bom. Bom, primeira coisa, os assuntos aqui envolvendo o sindicato dos metroviários, se não o maior, muito forte por conta de representar uma categoria que tem grande impacto em São Paulo e até no Brasil, né? Então, a preocupação em resolver os problemas e terminar, ou mesmo terminar com a greve, é enorme. São direitos aqui, que eu estou vendo aqui, que são tratados realmente nas convenções coletivas, não tem nada a ver com a CLT. Então, aqui são direitos eminentemente da conversa entre o sindicato dos patrões com o sindicato dos empregados. Retirar esses direitos aqui é até possível, mas eu acho que pela representação que isso faz parte como benefício para o metroviário, acho difícil ter uma solução sem eles voltarem atrás. Eu acho que a greve aqui pode ser inevitável, se eles não voltarem atrás e tiver a mantença aí desses direitos coletivos. Muito bem, olha, o tempo do programa já está se esgotando. Aproveitar que você está com a palavra, Estácio, vamos lá. Sua conclusão. Bom, com relação a todos os temas, eu acho que foi proveitoso, sempre muito bem ativo aqui no Gente que Fala, com todos os grandes nomes aqui, grandes colegas, e desejar, e sempre estar aqui, desejar não, né? Me colocar sempre à disposição no próximo convite e desculpar do atraso. Procuradora Heloísa, sua palavra final sobre essa edição do Gente que Fala de hoje. Agradecer mais uma vez, Mauro, o convite para estar aqui debatendo os assuntos do dia, né? Esse nosso Brasil que sempre tem tantos assuntos efervescentes. Agradecer ter compartilhado essa mesa com figuras tão ilustres a quem eu conheço, respeito e admiro. E cumprimentar todos os ouvintes do programa Gente que Fala, da Rádio Trianon, e me colocar à disposição para estar aqui em outras oportunidades, comentando os fatos do dia. Reinaldo Polito, sua conclusão. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse programa. Realmente é uma delícia esse debate. E todas as vezes que eu vim, eu passei o endereço, vou passar um rapidinho, que é o do Instagram, Reinaldo_Polito. Ali não tem fotografia de gatinho, de comida, é só dicas de comunicação. São pequenos vídeos dando dicas de como a pessoa pode se expressar melhor. Reinaldo_Polito. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu já peguei aqui meu celular, eu já vou lá no Instagram, já vou curtir. Muito obrigado. Grande prazer estar seguidor aqui. Qualificado. Obrigado, Mauro, doutor Heloísa, Estácio, mestre
Reinaldo Polito, o problema de fazer um curso com o Polito é a única coisa. Você começa a ouvir rádio, você vai ter problema. O narrador começa... Você começa a ter uma síncope e fala, pô, vai fazer o Polito, pô. Eu fiquei do lado aqui do Polito, fiquei... Né? Não, você não fala é uma raridade no rádio. Tem uns tropeços aqui. Olha. Cada coisa horrorosa, meu. Você é muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Zenilda, de novo. Muito bom, gente. Olha, agradecer aqui a Procuradora de Justiça, Heloísa Arruda, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, o palestrante e professor de expressão verbal, Reinaldo Polito, o advogado Estácio Ayrton Alves Moraes, os participantes de hoje dessa edição do programa Gente que Fala, que teve nos trabalhos técnicos lá na mesa de som Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Aí do outro lado, você, internauta, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.